E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. Meu nome é Thiago e você que está visitando aí a primeira vez, já deixa aquele like, se inscreve no canal porque eu vou falar um negócio para vocês. Hoje a gente está com um convidado aqui especial, dois. Um casal, Luiz e Kênia. Faz tempo que eu tô querendo conversar com esse rapaz, são dois evangelistas, querendo ou não missionários, e hoje pastor. Luiz e Kênia, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Fala um pouquinho de vocês aí, à vontade. Então, agradeço a oportunidade, Thiagão. Para mim é novo essas coisas, né? É, né? Nunca fiz um podcast desse. Então, eu sou o pastor Luiz Paulo e comigo está a minha esposa, a Kênia, né? Pode falar. Então, na verdade, a gente é missionário, porque a nossa missão é dentro da cidade, como a gente sempre fala, né? Sim. Missão, às vezes as pessoas acham que é ir para outros lugares, fora do país, e não é bem isso. África. Não é. Bom, na minha conversão se falava muito de África, né? É verdade. Mas hoje os missionários mais modernos, eles gostam de ir para os Estados Unidos, para uns países mais desenvolvidos. É moda, não parece que é moda isso aí? Sei lá. Mas assim, então a gente nasceu através do evangelismo. Sim. E o Espírito Santo, ele levantou, eu e minha esposa, e estamos até hoje aí. Olha que bênção, velho. Obedecendo o chamado de Cristo. Amém? Isso é bênção, amém, mano. Gente, vocês vão ouvir umas coisas aqui hoje. Esse casal aqui tem uma experiência muito da hora, tem uma experiência muito legal. E tipo assim, fica aí, segura aí que é show. Luizão, hoje você é pastor, né? Hoje você era evangelista, você era missionário. Como é que é isso aí? Hoje você é pastor, faz quanto tempo que você é pastor? Como é que foi esse negócio aí? Sim. Vai fazer 1 ano, né, amor? Agora é 1 ano de pastor. Na verdade, eu fui levantado a pastor na Metodista Renovada para estar auxiliando o pastor Júnior. Sim. Euclides, né? Sim. Aqui do Heitor Rigon, da nossa igreja. Da Metodista do Heitor Rigon. Mas estamos a gente casou em 2001, mas a gente já estava tendo um estudo um pouco antes, né? Sim. Então a gente está há mais de 23 anos aí. Nossa, 23. 23 anos. Bem, Kênia. No Evangelho. E você tá junto com ele, Kênia? Não. Desses 23 anos não? Vocês casou depois? Nós juntos desde 1994. 1994. Cara, mas 2020 vai fazer muito 30. Tempo. E, Thiago, 30. Uma curiosidade. Hoje é 20 de janeiro, fazem 23 anos. Hoje? Hoje, você dia tá 20 brincando? De janeiro. 23 anos. Você trouxe o bolo? Aniversário de casamento. Olha, é engraçado. A gente esquece data. Ela lembrou eu ontem. Amanhã a gente vai fazer aniversário de casamento. 30 anos. Tem que lembrar, senão a pessoa E não hoje eu acordei, pessoal. Mas 30 anos? 30 anos. Caramba, junto, véio. Né? É muito tempo, gente. Não, de casamento a gente tá 2001, com 20... Então, 23 anos. Hoje, 23 anos. 23 de casamento. E desde 94 a gente tá junto. E 30 de namoro e casamento. Que vocês estão juntos. Nossa, que bacana, velho. Luizão, satisfação. Ok, né? Me fala uma coisa. Como que é você tá junto com o Luizão nesse processo? Agora o Luizão é pastor. Como que é pra você? Como que é esse negócio aí de ser esposa do pastor, do missionário? E assim, vocês estão na caminhada juntos. Vocês caminham juntos, fazem tudo juntos. Como que é pra você? É normal, natural? Como é que é no começo, por exemplo? Como que foi isso no começo? Porque tem gente hoje que as pessoas estão no ministério, uma galerinha nova, estão casando, então o marido vai virar pastor, tem um chamado, estão numa missão e talvez eles tenham essa curiosidade porque a mulher está entrando no esquema agora, né? Nesse sistema, né? Não vou falar sistema religioso, mas nesse plano ministerial que Deus tem. Como que é para você? Como foi no começo você falar? Foi tipo assim, correu natural? Como é que foi? Fala aí. Eu acho que foi meio que natural, porque na verdade, como a gente começou tudo junto, a gente foi discipulado, evangelizado, tudo junto. Sim. Nós batizamos junto, começamos a congregar junto, então foi tudo junto. Então, sempre que a gente saía para dar estudo, discipulado, evangelismo, sempre foi junto. Algumas vezes só que eu não participei, quando eu estava estudando ou trabalhando, Sim. Mas a maioria das vezes foi junto. Então, assim,
de estar junto não é o problema. Uhum. Mas, assim, conta de pastorado é diferente, porque as pessoas já te vê diferente. Entendi. Só que a responsabilidade é maior, né? Porque você está sendo observada, você está sendo... As pessoas estão olhando para você. Uhum. O seu comportamento, a sua vida... Mais a responsabilidade, mas não tem a dificuldade de estar junto, porque eu sempre estou junto com ele, porque às vezes quando a gente sai e eu não estou, aí a pessoa fala assim, mas cadê aquele? Ou então eu vou em algum lugar e o Luiz não tá, cadê o Luiz? Então, tipo assim, não tem como a gente sempre estar junto. Até mas tipo assim, desculpa, pode falar. Até porque na igreja a gente é conhecido como casal assim, ó. O Luiz da Quênia. Eles falam muito assim, o Luiz da Quênia. Meio que perdi a identidade, né? Entendi. Porque é o Luiz da Quênia, né? Sim. E às vezes a gente cria, né? Uma identidade assim, dentro da igreja. Cria uma identidade. Em relação a isso, foi muito natural. Para mim, já não. Para mim, foi um pouco mais... Essa transição foi um pouco mais maluca, né? Vamos dizer mesmo? assim. Sim. Para ela... Por ela ser minha auxiliadora, acompanha eu em todas as etapas do nosso crescimento. Sim. Para mim, quando foi falado de a gente vai te consagrar pastor, gerou muita coisa na minha cabeça. Falei, poxa, agora a coisa muda de história, né? É outra coisa. Gera outras responsabilidades. Ô Luizão, cara, antes da gente entrar no assunto agora, que nós vamos entrar num assunto bem bacana aqui, bem legal, e, gente, vai ajudar muita gente aí, galera que tá assistindo aí. Fica ligado até o fim que tem coisa boa aqui que vocês vão aprender, sabe? Coisa bem interessante, principalmente pro lado do ministério. E ó, a gente tem uma experiência de vida aqui gigantesca, mais de 20 anos. É muita coisa, isso? De ministério, né, Luiz? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então vocês vão ouvir coisas aqui de processos, experiências, mas antes de tudo eu quero falar para vocês o seguinte, no canal Jesus Talkcast, nós fazemos podcast aqui temático, a gente faz podcast de react, de reação de vídeos de debates, você pode acompanhar, tem aí no nosso canal bastante vídeos aí, começa a acompanhar, segue. A gente reage aos debates, aos argumentos, às palavras, às pregações também. A gente vai começar a reagir a testemunho. Tem um testemunho do Luciano, do antigo Zé de Camargo Luciano, cantor muito legal. Acompanhe para vocês verem que tá muito legal as coisas no canal aí. E antes da gente continuar, os nossos patrocinadores hoje, eu vou deixar o próprio Luiz fazer o jabá dele aqui. Esse cara aqui é um baita... como é que fala? É obra civil, Luiz? Eu faço reforma geral, né, na construção civil. Cara, esse cara aqui, ele fez um trampo na casa da minha mãe que deixou todo mundo lá pirado. Todo mundo louco, os vizinhos ficam tudo perguntando. Quem entrar e ver as fotos realmente impressiona, né? É verdade, impressiona. Não, lá a minha mãe ficou apaixonada pelo serviço lá, os vizinhos. Nossa, não só a qualidade, mas a velocidade. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E muito bom. Luiz, perdão, faz o jabazinho, fala um pouco aí do seu trabalho, como é que entra em contato com você. Ribeirão e região. Região aqui perto ou é mais, como é que é? Se for próximo aqui de Ribeirão Preto, a gente está sempre à disposição. Mas o meu forte é Ribeirão. Ribeirão Preto. Eu trabalho então com reforma, construção civil e eu faço todo tipo de prestação de serviço na construção civil. Sim. Em geral, no caso. A firma chama LP Garcia. LP Garcia. LP Garcia. LP Garcia. Telefone, né? Deixa o telefone, quer deixar o Instagram também? Você que manda. Tá, o meu telefone é 98826-0355. Então, entrou em contato, a gente já está disponível aí a servir vocês. Galera, perfeito, ligado aí então, ó. Eu garanto serviço porque eu ia lá todo dia, né? Acompanhei a construção. Tomar um café, almoçar. E almoçar, tomar um café. E visitar a mamãe, né? E visitar a mamãe. E eu acompanhei. Achei, sem brincadeira, Luizão, é muito bacana, cara. Fiquei, minha mãe e meu pai ficou muito felizes. Gente, vamos lá então. Luizão, fala pra mim o seu processo. A Kênia também pode falar, não sei se os dois foi junto, como é que foi, de conversão, meu irmão. Conta um pouquinho aí pra nós. Amém. Então, começou tudo lá no meados de 98 para 99. Eu sou ruim de data, tá? Nossa, eu olho para ela porque ela, a maioria das vezes, ela sabe bem mais do que eu sobre data. E eu
comecei a namorar com ela. Em 98, um casal da Igreja Metodista Renovada, Cláudio e Elisângela, começou a dar estudo na casa dela. Sim. Um discipulado na casa dela. Então, começou no discipulado. Deixa eu falar um pouquinho. Essa pessoa, a Elisângela, era amiga da minha irmã. Elas estudavam na mesma escola, ali no Cônego Barros. Sim. Eu só não lembro se elas estavam na mesma sala, mas eram muito amigas. E ela convidou, pediu para minha irmã para dar o estudo lá na minha casa. Para minha irmã. Para sua irmã? Porque eram amigas, né? Eu também era amiga dela, mas era mais próxima da minha irmã. Sim. Porém, quando ela entrou dentro de casa, quem teve o estudo foi eu e o Luiz. E a gente namorava nessa época. E ele fazia o exército, né? Estava em Pirassununga. Isso. E nessa época também ela namorava o Cláudio. É um casal. Eles não estão juntos hoje, eles são casados, têm filhos, porém estão em outras famílias, mas eles foram usados por Deus para alcançar as nossas vidas. Então, mas o intuito era alcançar a minha irmã, mas assim, foi pra gente. Deus tinha um propósito, né? Olha que legal. Uma e aí bênção. vocês batizaram? Bacana. Batizou junto? Teve uns 6 meses de estudo, né? Bacana que o interessante foi isso. Eu acho que como Deus faz as coisas, né? Sim. A gente às vezes vai direcionada tem o foco de alcançar uma vida, e às vezes Deus faz as coisas diferentes, como fez comigo e com minha esposa. E ali, Thiago, eu participei 6 meses do estudo na casa dela, eu ia lá direto. Sim. Eu lembro que uma fase do estudo bíblico eu estava em Barretos. Eu saía de Barretos, o estudo era uma vez por semana. Eu pegava a moto, eu saía de Barretos, vinha para cá, para Ribeirão Preto, ter o estudo com ela, e depois voltava para Barretos. Nossa. Tá? E o bacana é que um processo que aconteceu comigo e com a Kênia foi um processo diferente. E a gente, com 6 meses que a gente estava tendo estudo bíblico, eu lembro naquele dia que ele frisou muito bem sobre quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Sim. E eu falei assim nesse dia, então eu vou fazer isso que esse casal está fazendo. Falei para ela. Ela falou assim, mas você não sabe nada. Como que você vai dar estudo bíblico? Eu falei, mas ele não falou aqui que o Espírito Santo capacita? Aí eu cheguei no casal e falei assim, você me empresta a apostila, porque a gente usa a apostila, né, para dar o discipulado. É verdade, do verdade. Bispinaldo. Eu já usei, Do Bispinaldo. Eu tenho ela até hoje. Tenho ela até hoje comigo. Ela segue eu até hoje. E eu fui no outro dia, no centro da cidade, cara, tirei o xerox da apostila. Sim. E falei para ela, a gente vai dar o estudo bíblico. E ela só questionou isso. Mas você não sabe nada da Bíblia? Ela só questionou isso. Mas me seguiu. Sim, mas seguiu. Ela seguiu. E o mais engraçado, que aí eu me perguntei, e agora? Para quem que eu vou dar o estudo bíblico? E eu comecei a perguntar para as pessoas. Você quer ter estudo bíblico? Você quer ter estudo bíblico? Aí uma vez eu perguntei para o meu sobrinho. Assim, você quer que o tio dê um estudo bíblico para você? E ele virou e falou assim, mas como assim, tio? Dar estudo bíblico? Então, eu vou lá uma vez por semana na sua casa, a gente estuda a Bíblia junto. Legal. E ele falou, tá bom, tio, pode ir lá em casa. Olha só. Foi interessante isso. Esse foi a primeira casa que eu dei estudo bíblico. Foi na casa da minha irmã. Sim. Lá onde começou tudo. As coisas, o ministério meu começa ali, o meu crescimento espiritual, o meu e da esposa. Eu já ia pegar o gancho dessa pergunta. Ali que você começa a perceber um crescimento, você começa a ter um crescimento espiritual, ali que você começa a ter essa noção. Porque é bom a gente falar, porque tem muita gente que se converte, vai para a igreja, né? Vai para Jesus e batiza tudo, começa ali, vai em discipulado, mas ela talvez não tenha esse discernimento de saber que ela está subindo de nível, né? E Paulo fala que em alguns momentos a gente tem que deixar o alimento, que é o leite e partir para o alimento sólido. Sim. E é necessário que nós cristãos, a gente tem que ter discernimento para a gente ver o nível que a gente está já, né, espiritualmente falando e até mesmo teologicamente falando, né? Então aí você começa a entender isso, Luiz. Explica para a gente aí como é que é. Eu sou sincero, eu não entendi isso. Você não sabia? Não entendi, não. Eu não vou dizer para vocês que nessa minha atitude foi uma atitude bem pensada
bem elaborada, não foi nada disso. Uhum. Eu sei que eu senti algo e naquele momento eu falei assim para a Kênia, eu quero fazer o que esse casal faz. Isso eu senti. Sim. Foi muito forte, entendeu? Uhum. Foi uma confirmação para mim, através do Espírito Santo, foi muito forte. Até então, eu gosto muito de falar isso, Tiago, que hoje você não vê nenhum casal que está namorando dentro das igrejas, que 6 meses, 8 meses de igreja, a gente fala até muito mais, tomar essa atitude como eu e a Kênia tomou. Uhum. De 6 meses de estudo, 8 meses, pegar uma apostila e dar estudo bíblico. Não é isso? É verdade. Até porque hoje a gente vê pessoas dentro da igreja que estão 5, 8, 10, 15 anos e às vezes falam assim, eu vou frisar isso porque é interessante isso. Eu tenho medo, né? Eu não estou preparado. Não estou preparado. Né? É sempre isso que a gente ouve dentro da igreja. É verdade. Tá? Então, para mim foi assim, não foi uma coisa que assim, eu me preparei. Não foi. Então eu quero deixar isso bem claro, que o que Cristo fez comigo e com a minha esposa é diferente de alguns por aí. Sim. Foi diferente. É diferente. Foi muito diferente. O trabalhar do Espírito Santo em cada um é diferente, né? Acho que tem um jeito com cada um de se tratar, né? Exato. Tem uma forma. Mas aí, hoje você faz essa análise de quando foi o seu crescimento, mas na época você não tinha noção. Não tinha noção. Eu quero aqui frisar, dentro desse primeiro estudo bíblico que eu e a Kênia deu, que foi para minha irmã, e os meninos dela era tudo pequeno, né? Eles ficavam sentados na copa e a gente dando estudo. Sim. E eu não sabia nada realmente. Eu não conhecia nada da Bíblia. Tava na apostila e no espírito. Eu sei que eu tinha desejo de falar desse amor. Olha que legal. Falar da salvação. Isso estava fervendo dentro de mim. Estava dentro de mim como se fosse algo muito vivo. Cara, eu vou te falar para você, sem querer te cortar rapidinho, eu passei pela mesma situação. Logo que eu me converti, eu vi os caras pregando, eu falava, velho, eu quero fazer isso aí. Mas tipo, aquela vontade de falar, mas não tinha nada, porque eu não sabia nada, não tinha estudado, tava começando um discipulado. Tava na mesma história, igual você explodindo, mas, velho, pra onde, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Exatamente. E parece que era algo, né? Parece não, é algo muito vivo dentro da gente. Eu acho que a verdadeira conversão, ela transforma a gente de dentro para fora. E acho que foi isso que o Espírito Santo fez em mim. Ela selou em mim esse amor para anunciar o Evangelho de Cristo, a salvação. No entanto, que o meu propósito inicial foi pregar para toda a minha família. E foi isso que eu fiz. Que incrível. E nesse primeiro estudo, eu fui ameaçado de morte pelo meu cunhado. Logo no primeiro? O meu cunhado... Já foi para testar já, né? Exatamente. Vamos ver se esse cara está preparado mesmo. Isso foi um lance muito interessante, que eu quero aqui deixar. Sim. Que vai ajudar muitas pessoas, talvez, que vão ver esse vídeo. Uhum. A gente saía, eu moro num Portinari. Sim. Quem conhece sabe onde é, né? Ribeirão Preto. Em Ribeirão aqui. É isso. É o inverso, o Parque Ribeirão Preto. É o inverso, é verdade. É do o outro inverso. lado da cidade, é verdade. Hoje está mais fácil, porque você sai pela pista. E eu e minha esposa saía, dava estudo bíblico para eles. E uma vez por semana eu pegava eles em casa, com os meus sobrinhos pequenininhos, e levava na igreja do Parque Ribeirão Preto, que na época era o pastor Mauro. Pastor Mauro. Pastor Mauro. Maurinho? Não. Do pastor Maurinho. O pai do pastor Maurinho. Pai do pastor Maurinho. Isso, pai do pastor Maurinho. Sim, sim. E nesse dia, olha como foi que aconteceu. Nesse dia, a gente levou ela na quarta-feira no culto. Sim. E eu lembro nitidamente, o pastor Mauro, ele pregou sobre Efésios capítulo 6, onde fala... Até hoje. Lembra até hoje. Nossa, e ele pregou sobre a luta nossa, que não é contra a carne, sim contra principado e potestade do ar. É verdade. Eu lembro muito frisado isso, muito certo. E a gente deixou ela em casa nesse dia. Fomos para nossa casa. E coisa de horas assim, a gente escutou uma pessoa esmurrando o portão. Não era batendo normalmente.
Esmurrando Esmurrando o queria portão. roubar o negócio. Né? E eu olhei para minha esposa, que é isso? Aí eu fui lá, era o meu cunhado. Tava ele e meu sobrinho. O mais velho, né? É o mais velho, foi esse que eu fiz o convite, né, na época, para começar a dar estudo bíblico. E ele virou para mim, eu vou te matar. Nossa. Você está acabando com a minha vida. Você está destruindo meu casamento. Oi. E eu vou matar sua irmã também. Sua irmã. E prima dele. Ele era primo. A esposa dele. Mas você vai assim, não, ele era seu primo. Não, o meu cunhado. Seu cunhado. Eu estava dando estudo dentro da casa dele. E aí eu chamei ele para dentro de casa. Falei, entra, calma, você está nervoso, entra, vamos conversar. Só que ele não entrou. E o filho dele falava assim, calma pai, vamos embora pai, calma pai, vamos embora. E eu falei, entra, vamos conversar. Ele pegou, montou no carro e foi embora. Sim. E eu, em seguida, liguei para minha irmã. E falei para ela, o que está acontecendo, minha irmã? Aí ela falou assim, você me deixou aqui, em casa? E ele começou a quebrar tudo aqui dentro de casa. Caramba. Tava brabo, quebrando tudo, endemoniado, que não sei o quê. Eu falei assim, glória a Deus. Eu falei desse jeito. Porque eu entendi... Mexeu no vespeiro? Eu entendi, o pastor Tiago, o processo que Deus estava fazendo na vida dela. Eu entendi o propósito de Deus. Porque as coisas não é por acaso quando a gente se trata do reino de Deus. É verdade. Tá? E eu falei para ela assim, glória a Deus, fica firme, não desiste, não desiste. Só que não foi bem assim que aconteceu. Ela desistiu. Assim, Por um período de tempo ela desistiu, Ela mas desistiu. hoje ela está no caminho do Senhor. voltou. E um dos filhos dela, que era pequeno também na época, também está servindo ao Senhor. Casado com uma moça de Deus, está na igreja, Exatamente. serve a Deus. Nossa, hoje. que bênção. Ela serve a Deus, está num outro ministério. Sim, tem muita experiência, Tiago. Se eu fosse emendar Contar aqui... tudo. Fosse emendar, e eu quero só finalizar esse início da minha conversão, que também gerou experiência espiritual com Deus, me deu uma bagagem muito boa, e eu disse assim, nesse momento eu disse assim, diabo, se é assim que funciona, você perdeu. Comigo você perdeu. E foi onde eu e minha esposa... Achou que ia te amedrontar, ele achou você que ia ele ia me espanar e afastar. pular fora. Colocar Exato. o medo e você parar, porque o Porque medo é paralisa, né? É exatamente, eu acho que todos nós tem essa parte do processo, que é onde realmente a gente vem para ver se a gente está firmado na rocha e Cristo é a base e a gente vai para cima. Eu acredito muito nisso, eu já passei por muitas coisas também, de querer falar assim, não vou mexer com isso aqui mais não, esse negócio aqui não tá muito certo, sabe? Realmente, já passei, sim. Mas a gente, eu acredito que aí é a prova, né? Não é a tentação, é a prova, que é a hora que Deus quer provar a gente. Mas Luizão, sabe o que é interessante você falar essa parte da conversão, tudo, do encontro com o Espírito Santo, né? Da forma que ele trata vocês, porque a gente vê muito YouTube, muito internet hoje, a gente vê muita pessoas falando, pessoas que foram para o cristianismo, se converteram, depois saíram fora, e falando muito mal. Pessoas falam que... Eu tento entender, até entendo a pessoa, vou lá e comento, deixo um comentário e tal, porque as pessoas falam assim que eu não vou ficar naquilo porque eu me tornando um escravo, eu não sou livre para fazer o que eu quiser, eu fui para a religião tal porque ali eu posso ser eu mesma. É estranho isso, né? Porque a questão acho que não é de você ser você mesmo, mas é de Cristo estar em você entender... E não que você vai ser escravo, mas você vai se tornar liberto quando você entende isso. Sim. Né? É a verdadeira liberdade. Né? E quando você fala isso, eu vejo um confronto com essas outras falas que as pessoas falam, que eles parece que dentro deles tem uma revolta. Uma revolta que foi criada e está fundamentada essa revolta ali, e ele está expressando isso para fora de uma forma, falando muito mal, que aquilo é isso, isso e aquilo. Você percebe na pessoa que tem uma revolta ali por causa de alguma coisa. Né? Inclusive eu escutei até a pessoa falando alguma coisa, que estava na igreja e a mãe teve um problema com o pai, e começaram até xingar, falar que a mãe era isso ou aquilo, porque separou do pai, acabaram com a mãe dela e ela acabou saindo da igreja. Então tem todo esse tipo de problemas. Inclusive até isso que eu ia te perguntar, aproveitar só esse gancho, eu ia perguntar outra coisa,
Mas como que você vê, nesse caso hoje, essas coisas que estão acontecendo, na questão da igreja, como que você vê a igreja hoje, Luizão? Você e a Kênia. A Kênia também pode falar, né? O Luizão estava falando bastante também. Como que vocês veem a igreja hoje, nessa situação que a gente vê tudo ocorrendo, sabe? Alguns tipos de igrejas neopentecostais, a gente sabe que às vezes tem umas formas de trabalhar que outras igrejas que a gente vê que parece que estão muito radical a ponto de falar, não, se você não fazer isso, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar, né? Então, como que vocês veem isso hoje? Porque às vezes parece que a própria religião, de certa forma, talvez não com tanto com conhecimento, porque o interessante é o crente com conhecimento. Aquele crente fanático é perigoso, eu acho. O que vocês pensam disso? Bom, se tratando de igreja, hoje é um pouco mais complicado, né, Tiago? Eu, desde a minha conversão, há mais de 20 e poucos anos atrás, eu nunca, no início, talvez pela minha inocência ministerial, eu nunca me envolvi muito com a igreja. Sim. Porque eu e a Kênia, a gente não tinha muito tempo para os bastidores da igreja. No entanto, Tiago, que eu e minha esposa, a gente dava 4 estudos bíblicos na semana. Nossa, Foi semana inteira. Só para você ter ideia, eu vou chegar nesse ponto da igreja, que é importante eu falar isso. Foi necessário, para você ter ideia, como eu e a Kênia namorava, foi necessário que o nosso pastor, ele chamar eu e a Kênia para conversar. Olha só que interessante. O seu pastor chamou vocês para nós dois conversar, porque a gente dava muito estudo bíblico. Muito estudo bíblico. E ele falou assim, vocês é novo, vocês precisam ter tempo mais para vocês. Mas a gente namorava, assim, e a gente estava tão focado junto, Tiagão. Tava legal. Que não estava interferindo em relacionamento nenhum pessoal nosso. Não estava, por incrível que pareça, não estava. Tanto ela e eu estava muito focado em ganhar alma. Focado mesmo, para ganhar alma. E aí, a gente ficou por um período muito longo envolvido realmente no reino de Deus, pregando o evangelho, dando discipulado, tá? Então, eu não sabia muito bem o que era igreja. Sim. Eu sabia que eu tinha que estar numa igreja, né? Mas, assim, o meu foco era pregar o evangelho, pregar a palavra. Pregar a palavra. Sempre foi e até hoje é assim, tá? E se tratando hoje de igreja, assim, eu não quero atacar ministério, nenhuma religião, nem placa de igreja, mas assim, parece que hoje inverteu a forma de conversão. Ah, é? O que eu quero dizer com isso? Parece que primeiro as pessoas querem levar as pessoas até a igreja. Nossa. Aí você acaba transformando a pessoa numa religiosa. Verdade. Tá? E eu nunca foquei em igreja. Só para você ter ideia, aqui a Kênia pode confirmar isso, quantas pessoas que eu e a Kênia evangelizou em Ribeirão Preto, quantas estão dentro da nossa igreja? Do ministério. No nosso ministério. No nosso ministério do Simeone tem uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Só que em Ribeirão Preto tem várias pessoas em outras igrejas que a gente evangelizou. Tem pastores hoje com ministério que era viciado em droga, que a gente resgatou de dentro da favela. Então, eu vejo que hoje o papel igreja hoje, ela mudou muito. Mudou muito os conceitos da igreja. A forma de lidar como igreja. Sim. Tá? É muito ampla essa conversa. Então, eu vejo assim, tá difícil lidar com igreja hoje. É complicado. Sabendo que também a Bíblia diz que Satanás se levantaria, né, contra um povo eleito, e esse povo é um povo que se reúne para adorar a Deus, para ter comunhão, e que hoje as pessoas reconhecem como igreja, né? Sim. E não como templo. Eu sempre gosto de separar. Igreja é uma coisa, templo é hoje. Hoje a gente não tem mais templo, né? Hoje, por exemplo, a nossa igreja não tem templo, a gente tem salão. Não é mesmo? Não tem mais templo. É verdade. Mas assim, é uma longa história isso, falar de igreja hoje. Eu tenho um ponto de vista pessoal. Sim. Tá?
Eu hoje sou pastor, como eu disse, por 1 ano, e eu estou tendo dificuldade de lidar com isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. E eu estou aprendendo algumas coisas. E a gente sempre vai aprender. Não tem isso, não adianta, né? A gente nunca vai saber de tudo. Parece que cada ano ou que cada coisinha que acontece na igreja você vai aprendendo uma coisa. Você fala assim, rapaz, né? É uma coisinha diferente que você aprende. É uma coisa que a gente aprende a não fazer, olhando outras coisas, até outras igrejas, né? Também. A gente aprende tudo, o que fazer e o que não fazer, né? A experiência, né? Acho que isso vai contando mais para a experiência. E falando até em experiência, eu ia te perguntar. Luizão, a gente antigamente, um tempo atrás, a gente ia muito em monte orar, né? Verdade. Hoje não tem mais isso, né? É difícil. Era diferente, não é? Parece que as coisas vão mudando realmente, igual você está falando, né? Vão mudando, até isso parece que não tem mais. As vigílias, né? E tal, parece que não sei se esfriou, não sei se fala assim, não precisa mais disso, não sei. Sei lá. Um detalhe que na nossa região os montes que tinha acabou, né? Fecharam, já né? Não tem. Também. Já é um ponto, né? Tinha vários pontos. Na minha conversão, em Ribeirão, tinha vários pontos de oração no monte, na mata, no Moura Lacerda, que eu fui muitas vezes. Eu já fui uns lá. Olha, eu vou falar para você, hein? Se tinha um lugar que eu era apaixonado em ir orar, era em monte. Aquele monte indo para Brodowski, da corda lá. Você acampava? Eu acampava. Dormiu lá. Eu dormia, montava barraca. Cheio de aranha. E nós ia na fé, né? Assim, nós ia na fé, não acontecia nada. Não, era muito bom. Você não olhava para essas coisas. Não, você não olhava para essas coisas. Não olhava. E eu gostava muito. O pastor que hoje não está no nosso meio, né? Sim. O pastor Jorge. A gente não faltava uma sexta-feira. Eu e ele. Nossa. Era sagrado. Eu vi você lá, várias vezes eu vi você lá. E eu adorava. Mas, Tiagão, falando de oração, não só de monte, apesar de hoje ter poucos pontos, né? Para estar aí no orar, mas a nossa maior dificuldade hoje está em juntar os irmãos para orar. Entendeu? É verdade. Hoje... Você pega nas igrejas, todos os pastores comentando a mesma coisa. Os que deveriam estar aqui para orar, no culto de oração, não vão. Sim. Principalmente obreiros. Sim. Os obreiros que têm, talvez, chamado. Líderes de ministério. Líderes. E tem um cargo dentro da igreja. E você chega no culto de oração... meia dúzia, 10, quando não muito, 15, 13, né? Ainda está tendo muito ainda, se estiver tendo 10, está tendo muito. Isto. Aí, ontem, no culto de oração, a gente até comentou isso. O pastor Júnior falou algumas coisas. Ele falou que a essência do cristão é a oração. É a oração. Não adianta você vir aqui pregar, tocar, cantar, fazer qualquer outra coisa dentro da igreja e não ser um homem de oração, o seu ministério não vai para frente, ele vai morrer. Eu entendo que a comunhão antecede o trabalho para Cristo. Exato. Ela tem que vir antes. Exato. E a comunhão em oração, essa experiência. O líder da oração ontem, o Felipe, ele trouxe uma mensagem onde o apóstolo Paulo, ele ora, ele clama pelos irmãos. E ele fala assim, que nós temos que buscar em Deus sabedoria e alcançar a plenitude da graça de Deus em oração. Essa busca, onde que nós temos que estar plenamente íntimo com Deus através da oração. E então a oração é onde você vai ouvir Deus diretamente. Verdade. A oração onde você vai ter contato pessoal com Deus, experiência com Deus. Como a gente que busca, a gente já teve várias experiências na oração. Sim. Então, eu acho que para que o ministério seu se desenvolva, o cristão se desenvolva, ele tem que ter essa meta de oração. Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. No entanto, que ele conseguiu recusar muitas coisas, porque era um homem de oração. Ele conhecia Deus verdadeiramente. Você pega John Wesley, Exato. Charles Wesley, o irmão dele, George Whitefield.
Esses caras, o que eles oravam. Exatamente. Eles fundaram o metodismo, que vem Santo. de Clube Santo, É. e que parece que era como é que é o metodismo? Foi eles que fundou o metodismo, né? O John Wesley, né? John Wesley, na Inglaterra. É, Inglaterra. Ele fundou o metodismo e era chamada de metodismo porque vinha de método. Era um método que eles tinham, Sim. cara. E, tipo assim, era muito, não era minuto de oração. Eles eram metódicos, tipo assim, metódicos. eles sempre passavam, iam nos cultos, nas reuniões, naquele mesmo horário. Então, na verdade, nem foi eles que colocaram este nome. As pessoas viam, viam. olha lá, os metodistas, porque faziam tudo no mesmos horários, certinho. Era um método que os caras tinham. Método. Então, aí você vê, tipo assim, os caras não era horas a oração, era horas. E aí você vê o que esses caras fizeram. O Espírito Santo fez através da vida deles. Vidas, né? Gente, isso aqui vamos dizer, de certa forma, hoje, dentro de algumas igrejas, assim, não sei, eu não vou julgar alguns ministérios, no meio cristão, vamos falar assim, é um segredo incubado, escondido, parece, porque a oração, ela tem um poder tão grande, gigantesco. Se eu não me engano, é John Knox, que eles falam que a rainha, não sei se é a rainha da Inglaterra, acho que é isso, se não foge de memória, a gente vai errado, depois vocês falam aí, fala que ela temia as orações dele muito mais do que o exército dela. O exército dela, exatamente. Quando o cara orava, o bicho pegava. Elizabeth mesmo. Elizabeth. A Betinha. Então, tipo assim, Ou a mãe dela. parece que no meio dos cristãos não entenderam porque para coisas serem feitas, realizadas, para a obra de Deus acontecer, começar coisas que a gente viu no passado que pode acontecer hoje, até Billy Graham, falando agora, né, de pouco tempo atrás, vamos dizer assim, a oração, ela é a base, não tem jeito. Tem que ser semeada através da oração. A Porque semente é oração. Semente e oração. De todo o ministério, o que sustenta a igreja, a parte mais importante, que o pastor Júnior falou ontem na oração, é a oração. É a oração. Para o louvor, para a palavra, para os ministros que sobem no púlpito para pregar, é a oração. Ele até citou, né, o exemplo do moço que ele gostaria de ter feito mais na vida dele. Mais na vida dele. Orar. Ele só pregava e não orava. Então, porque não sou eu que vou fazer. Não sou eu que vou fazer a obra, não é eu. Eu sou uma ferramenta. A pessoa precisa entender isso. Eu preciso me humilhar, me colocar ali no lugar. Não sou, eu só sou uma ferramenta. Então não sou eu, não é emoção, né? Não é aquele, enfim, motivar, não é isso. É o Espírito Santo que vai fazer. Eu só sou uma ferramenta que vai agir e ali a coisa vai acontecer. Exatamente. Assim. Igual no caso do discipulado, a gente é fruto de oração. Quando esse casal veio para a gente, para nos ensinar a discipular, eles provavelmente oraram. E hoje nós estamos aqui. Então, nós somos frutos de uma oração. Também estamos aqui até hoje porque pessoas intercedem. A gente tem intercessores e irmãos que estão toda semana na igreja orando. Lá na igreja do Simeone, as irmãs de oração, que lá é de segunda-feira. Então, tem irmãos até hoje que intercedem por nós. Nós estamos de pé por causa das orações. Você está de pé, o seu ministério está de pé por causa da sua mãe, da sua esposa, daqueles que ora, daqueles que intercedem. Eu ia até destacar aqui, olha como é que é a coisa, né? A gente sabe que o relacionamento de homem e mulher não é fácil. Tem luta, tem tudo. É difícil, a gente tem que ter um equilíbrio, um controle ali. Eu aprendi isso na prática. Por quê? Quando você vive um relacionamento, vocês são casados, vocês sabem, mais do que eu. Você vive um relacionamento, um casamento, tem os atritos, tem as coisas que acontecem ali dentro. E se você ir deixando, vai piorando a situação. Eu enxerguei isso, entre aspas, sozinho, claro, o Espírito Santo me mostrou, mas sozinho, que a hora que eu começava a orar para aquilo, passava. Olha, isso é bom deixar isso marcado, destacado. Eu começava a orar, passava, melhorada. Só que como a gente é muito egoísta, muito orgulhoso, a gente prefere colocar o braço, ser orgulhoso, às vezes não abaixar a cabeça, ser egoísta, ter orgulho e partir para cima, porque a situação vai piorar. Aí vai piorar, vai por água abaixo. Do que sair de fora num cantinho e começar a orar sobre aquilo. Você vê que parece que a paz vem, reina e de novo. Daqui a pouco vai vir de novo. É normal, vai acontecer de novo. Aí você ora. A tentação faz parte. O cristão não tem jeito, a vida dele é assim. Não tem jeito. Eu entendi isso, graças a Deus. Eu vejo a oração assim. Exatamente. Também. Como eu mexo com construção civil, eu vou dar um exemplo baseado na construção civil. A gente projeta uma casa. Não é assim? Sim. Você desenha conforme o cliente gostaria de ter a casa dele. Uhum. Só que se eu não tiver a aprovação do engenheiro, do arquiteto, não adianta eu desenhar o projeto. Sim. Né? E quando se fala de projeto, eu e você é um projeto de Deus.
nessa terra. Nós somos um projeto. E o nosso projeto é espiritual, ele foge das coisas humanas. Ela faz parte de nossas vidas humanas. Porém, ela é além disso. E a oração é uma aprovação de Deus. Quando a gente vai fazer um projeto para o reino de Deus, a gente ora a Deus pedindo aprovação de Deus. E Deus confirma. Né? A gente fala muito isso. Você tem que pedir a Deus. Pedir que Deus confirma aquele propósito, aquele projeto de vida que você tem. Sim. Só que às vezes a gente quer fazer com a nossa sabedoria, É verdade. com os nossos entendimentos, com os nossos conhecimentos, com as nossas forças. E muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Aqui está o projeto, mas é de Deus? E como eu sei se é de Deus? É orar. É levar diante de Deus em oração. Orar e Deus responde. Eu sempre falo assim para as pessoas. E como que você sabe que é de Deus? Quando eu sinto paz dentro do meu coração. Eu oro e Deus, Ele coloca paz dentro do meu coração. E quando você vai executar uma coisa em paz, você pode ter convicção de que é de Deus. Porque você está em paz. Você está em paz. Você orou. Você confiou. Oração é confiar no seu Deus. A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Então, através da oração, Ele confirma no nosso coração se aquilo é dele, tá no propósito ou não. Eu sei que muitas vezes a gente faz alguma coisa e dá certo. Dá certo. Mas não é sempre. Não é regra. E não é regra, exatamente. Não é regra. Então a gente tem que entender que a oração é essencial para a igreja. É verdade. Isso é histórico. É histórico. É a base. Tudo começou através da oração. A oração. Jesus fazia isso. Quando ele se envolvia com a multidão, ele escapava, fugia da multidão e subia para orar. Ele estava sempre fazendo isso. Aí é um baita de um exemplo, né? Que nós temos. Luizão, seguinte, mudar de assunto aqui. Cara, me fala uma coisa aqui, as suas experiências. Você foi um cara que fez muito evangelismo, como você falou aí, que você começou. Você visitou, vocês dois, né? Deve ter visitado muitas famílias, discipulado. Cara, eu quero que você fale um pouquinho aí. Como é que é essa experiência de talvez encontrar demônios? Como é que é esse negócio de talvez você precisar expulsar algum demônio? Como você mesmo falou, que a pessoa foi na sua porta no começo, te ameaçou. Isso eu acredito que já precisa nem falar, né? Que já era uma reação sobre isso. É uma manifestação. Uma manifestação. Mas no seu decorrer da sua vida, fala um pouco aí de como que é esse processo. E talvez por que hoje, já, né, pegando o gancho, por que hoje talvez a gente não encontra mais essa questão de tantos demônios? A pergunta é, o diabo atualizou? E aí, tem alguma Conta um pouco para nós aí. Alguma nova? Cara, eu tenho muitas experiências sim. A gente só gera experiência quando a gente está num campo de batalha, não é assim que funciona? É verdade. Aquele irmãozinho que vai de domingo na igreja, aquele que vai de quarta, vai na oração, raramente ele vai ver uma manifestação de demônio. Pode ter? Pode ter, dentro da igreja. No começo da nossa conversão, eu via bastante dentro da igreja. Não assim, bastante, mas tinha. Hoje não tem. Hoje não tem. Mas assim, nos discipulados meu, nos evangelismos, tinha bastante manifestação de demônio. Uma experiência que eu tive, Tiago, foi uma moça uma vez chegou para mim, para minha esposa, pedindo ajuda. O esposo dela era viciado em droga. Sim. Esse não é o que é pastor hoje, não. É um outro caso. E eu fui ajudar ela. Pra você ter ideia, ela tinha 2 meninos. A gente pôs eles para dentro da nossa casa. Nunca tinha visto. Né? A gente conheceu num serviço. Sim. Que eu tinha, na época, Lava Rápido. E nesse Lava Rápido tinha uma garagem de venda de carro. E eu conheci eles ali. E ele era viciado em droga. Tinha vezes que ele sumia por meses. Nossa. E ela ficava desesperada. E uma vez eu fui buscar ele na favela do aeroporto. Vixe. Eu tinha na época um Ford Ka roxo. E eu fui na bocada buscar ele, estava lá na bocada. Eu peguei informação lá com os caras me deram. Os caras te deu, passou?
E eu fui entrando e peguei E lá. no meio da favela. No meio da favela do aeroporto. Comunidade, meio da Da comunidade. comunidade. E eu lembro que quando eu busquei ele entrou dentro do meu carro e ele manifestou dentro do meu carro. Dentro do carro. Dentro Só do tava meu vocês carro. dois? Só eu e ele. Nossa. Só eu e ele. Ele quebrou 2 vidros do meu carro no Tá murro. brincando? É. No murro? No murro. E teve, como eu estava no banco, ele estava no banco traseiro, eu estava no banco da frente do passageiro. Dirigindo? E quando se manifestou o demônio, ele empurrou o banco e me Você tá louco, Luiz? ele Sério? me imprensou entre o painel, o vidro, e eu estava imprensado assim, e ele falava, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Caramba. E eu repreendendo, eu era bem Mas você novo tava, na mas peraí, fé. que eu preciso entender. Você tava dirigindo o carro Não, em não, movimento, não, já tinha perdão, parado. Perdão, o carro estava parado. Nossa, eu falei, Não. dirigindo aqui. Eu te repreendo. Não, eu estava parado, a gente estava parado. Ah, tá. E nesse momento, quando eu fui buscar ele, Sim. um rapaz, engraçado, esse rapaz falou, você está procurando quem? Está procurando um rapaz que a mulher dele está desesperada, ele tem filho. Esse cara me ajudou a buscar ele, cara. Nossa. Ele ajudou a pôr ele dentro do carro que ele não queria entrar. Sim. Cara, uma maluquice. Aham. Hoje eu paro para pensar, Foi uma loucura. é uma loucura. Não, é uma loucura, lógico. Mas movido pelo Espírito Santo de Ninguém em Deus. sã consciência Faria humana faria. Foi Deus por te Deus guardou, mesmo. cara. E Ele tava aí te o cara guardando. saiu, ele manifestou, eu e ele ali dentro do carro, ele me imprensou entre o painel e o carro, porque ele empurrou o banco passageiro, Sim. e falando que ia me matar, e eu repreendendo, e foi uma experiência maluca, mano. Foi, Nossa, nesse dia eu que ainda imagino, não, cara, nesse dia que ainda loucura não que estava você- Eu não comigo. tava, Como mas que você deve ter tinha ficado? O traficante Que tava tava armado? apontando o fuzil pra você, pra ele. Armado, ele achou que eu tinha Apontando chamado arma pra polícia. ele. Fuzil na cara, atrás Olha do só. cara. Aí eu peguei A 3 situação. bandidos que estavam na bocada, pus num carro, levei eles até na pista, que eles queriam que eu tirasse eles de lá de qualquer jeito, achando que eu tinha chamado polícia. Nossa, meu Isso pai. foi antes de acontecer Olha a isso. doideira. Então, assim, uma das experiências sobre manifestação que eu tive, Uma delas. uma delas, essa foi pode dizer, uma das fortes. Uhum. E teve também, hoje ele é pastor, Sim. ele também manifestou, só que assim, não na expressão mais bruta, que nem essa aqui. Sei. Eu lembro muito bem que ele chegou drogado nesse dia, estava eu e minha esposa, e ele estava agachado, Uhum. e eu falei, levanta, fica de pé, e é isso que o diabo quer da sua vida, você fica de cabeça baixa, acabado desse jeito, você quer mudar de vida, e a hora que ele falou quero, eu pus a mão na cabeça dele, ele caiu. Nossa, E ali eu comecei a repreender o espírito de morte, de vício da vida dele. sim. E para glória a Deus, hoje ele é pastor. Olha aí, glória a Deus. É. Olha que benção. E é isso, algumas dessas. Não, é muita coisa, que é isso. Tenho algumas experiências. Aquela moça Ah, que lia a Bíblia de cabeça ela, pra bi- baixo. De cabeça pra baixo? Ela vivia dentro de um quarto escuro, sem luz, a casa toda era suja. Sim. E esse meu sobrinho, que eu comecei o estudo bíblico com ele falou assim para mim, tio, você expulsa demônio? Ah. Como assim, filho, expulsa demônio? Ah, Tio, aqui tem uma moça de um amigo meu, assim. Eu falei, não, então vamos lá agora. Né? Naquele Sim. momento eu já fui na casa dela. Chegando lá, a casa tudo suja, bagunçada, sem luz. Quem veio atender foi o esposo dela. E a hora que eu entrei, eu já consegui sentir algo pesado. nossa, já sentiu no Na tem hora, espiritual mesmo. Muito pesado, é muito pesado mesmo. Caramba. E ele falou assim, meu tio, ele é da igreja, ele veio aqui orar pela sua esposa. Aí eu falei, onde ela tá? Aí ele levou mais pro fundo assim da casa. Rapaz, você pegou E só as não broncas tinha, mesmo. não tinha porta, era um pano. Sim. A hora que eu empurro o pano, estava escuro. Ela estava sentada em cima de uma cama, Ah, toda bagunçada, cabelo bagunçado. E do lado, assim, numa parede, um guarda-roupa lotado de roupa sem porta. sim. Sem porta. Aí eu olhei para ela e falei assim, oi, eu vim aqui para orar por você. E ela não olhava para mim. Não. Aí eu falei assim, meu Deus, Caramba. eu vou ter que fazer alguma coisa, vou orar agora, né? Já tá na chuva. Já vamos que vamos. cheguei, eu falei, eu vou ter que orar. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela, ela Sim. abaixou mais a cabeça ainda. Nossa. Ela se curvou mais ainda.
comecei a orar, irmão. Expulsar, determinar. Sim. Aí ela começou a se mexer, foi se mexendo, até que ela aí manifestou mesmo. Caramba. Aí ela começou a manifestar demônios na vida dela, e não era um não, era vários demônios. Essa mulher já estava possessa já? Possessa já. Ela não saía do Já era uma quarto. possessão já. Ela não saía do quarto. Sim. Olha que coisa, gente. E ela começava a cuspir em mim, várias vezes, cuspindo em mim, cuspindo. E eu fiquei ali, ó, uns 5 a 10 minutos. Caramba. Até que ela se acalmou. E nesse momento que o Espírito Santo começou a falar comigo. Sim. Chamei o esposo dela e falei assim, ó, você está trazendo droga para ela, bebida para ela. Nossa. Falei desse jeito para ele, ó, pastor. Você já revelou para Você ele. está trazendo tudo que não presta para dentro dessa casa para ela. Aí ele virou para mim e falou assim, mas se eu não trago, ela começa a quebrar as coisas. Na hora ele revelou, o Espírito Santo revelou, mostrou para mim tudo. Aí onde que em seguida chegou a mãe dele, do serviço. Aí ela ficou desesperada, chorando, pedindo ajuda, Sim. que não aguentava mais aquela vida. E aí esse foi o processo. Eu tentei ajudar, depois eu não vi mais essa família. Até depois Caramba, levei outros pastores lá também. O que eu fiquei sabendo é que ela tinha fugido de casa. Ela fugiu de casa. Ela fugiu. É. Você não sabe mais dela, não ficou sabendo mais dela depois? Nunca mais vi, depois disso aí. Eu fui uma vez depois lá, de novo, com outro pastor. Sim. E... Foi buscar reforço. porque lá era forte. Lá era Ajuda dos universitários. Porque o negócio era... Lá era forte. Não era aquele endemoniamento, era possessão. Era possessão e não era um demônio, era vários... Tinha uma legião. Era uma legião. Era uma legião já. Era que é tudo ali, né? Tinha tudo ali. Caramba. Aí, gente, vocês estão vendo isso aí? Isso aqui não é historinha de gibi de quadrinho, não. Esse cara viveu na pele, né, Luizão? Caramba, velho. Você contou só 3, viu? Tem 3. mais. Se tem, mas dá pra ficar aqui até a noite inteira se for pra contar o resto. Mano, que legal, velho. Legal assim, saber das histórias do que você passou, do que você viveu, né? Que é o que eu te falei. Hoje é difícil às vezes você ver, eu não sei se tem. Você não ouve mais falar igual eu ouvia antes. Pelo menos quando eu me converti, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu ouvia muito mais falar sobre isso do que hoje. Parece que hoje eu não escuto. Eu não sei se talvez é o campo, que a gente não está no campo, no local que realmente está tendo essas manifestações. Talvez a igreja que a gente está congregando é uma igreja que já está mais tratada, não tem tanto endemoniamento e possessão, porque a igreja já está mais curada e tratada, trabalhada. Eu penso nisso também. Talvez quando eu entrei eu via muita gente ali junto comigo naquele processo. Então tem gente que vem, gente de outras religiões, do paganismo, gente da droga, do vício, da prostituição, do homossexualismo. Então realmente vai manifestar, vai acontecer. Então quando você tem uma igreja que está ali caminhando junto, já bem tratada, a gente vai ser difícil ver uma coisa dessas, né? Mas, Luizão, eu conheço o Luizão faz tempo e a Kênia, essa história eu não conheci ainda não, conheci uma ou outra. Mas assim, você falou uma coisa aqui, uma pergunta difícil de responder. Se o demônio, ele se renova, né? Se ele atualiza. Se ele atualiza em relação a algumas coisas. É claro que se você for ler a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que ele vai falar alguns pecados que existem desde o início da criação, né? Mas que ele muda as suas estratégias, sim. Ele muda as suas estratégias. Talvez a gente vai entrar num assunto que hoje, as informações, hoje, a forma que ele seduz as pessoas, não é da mesma forma que era lá atrás, né? Talvez por causa do desenvolvimento da tecnologia também. Sim. Isso aqui, hoje, pode ser uma janela ou uma porta de entrada para o pecado, né? Luizão, como outras coisas. Exatamente isso que eu quero te perguntar. É exatamente isso, cara, que eu queria já aproveitar e pegar esse gancho aí. Da forma que ele se atualiza, da forma que ele tem trabalhado, feito as coisas. Você acabou de falar da questão do celular, que isso pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Cara, a internet. Como que a gente... os jovens hoje, por exemplo, hoje a gente não precisa nem falar, não vou nem falar de site pornográfico. Vou falar de TikTok. Tem muita coisa ali que para uma criança, um menino ou uma menina de 7, 8 anos, é uma pornografia. E está livre na mão dele. Então ele já tem acesso àquilo.
o TikTok. Mas falando também de sites pornográficos hoje, que ele tem a liberdade, hoje o jovem ele é livre. Meu filho não sai de casa, meu filho está aqui dentro, eu cuido dele, mas ele está no quarto e o mundo está na mão dele. Exatamente. Então ele tem aquele acesso à pornografia e a gente sabe que hoje os sites mais acessados são os pornográficos. O site mais acessado hoje é o de pornografia. E o jovem hoje ele está metido dentro disso. O que eu penso? Qual que é a minha pergunta? Eles têm uma liberdade muito grande na internet. Hoje, quando se fala de governo, o governo hoje trabalha para isso, para aquilo, para querer censurar muitas coisas, inclusive até alguns tipos de piadas de stand-up. O governo ele quer censurar muitas outras coisas, não pode falar mais mal disso, mal daquilo. Só que a internet em si, onde está sendo criado prostitutos, estrupadores dentro de casa desde pequeno, na raiz, que é o que está acontecendo, ninguém fala nada. Ninguém comenta nada. Luiz, o que pode ser feito? O que dá para a igreja? Eu não sei. O que pode ser? A gente trabalha com evangelismo nas ruas, a gente se depara muito com isso. O que dá para ser feito para poder ajudar? O que pode o jovem nos dias de hoje nessa situação? O que é a igreja? Porque eu não vou esperar nada do governo, né? O que você pensa? Você, a Kênia, o que vocês pensam disso? Se eu tivesse que culpar, não seria o governo, né? Se eu tivesse que culpar alguém, não é a igreja. Sim. Não, são uma parcelas de culpas, né? Nós sabemos que a imoralidade, a degradação humana, ela começa lá no início da história da humanidade. Uhum. O pecado o pecado da morte, ele entra através de Eva e Adão, né? Uhum. Ali então se começa a ver a degradação humana em todo sentido. Depois você vê os filhos deles, um mata os próprios irmãos, né? Um mata o outro. Sim. E se falando de imoralidade sexual, hoje então é um bombardeio. É um bombardeio. A gente não tinha tanto acesso. Eu sei que na minha época eu tinha acesso. Eu não nasci num lar cristão. Sim. Entendeu? Então eu sei que o acesso que eu tinha, quando não era por revista, né? Sim. Depois filme era algo difícil. Muito difícil. Uma criança ter acesso. Muito difícil. Um jovem ter acesso. Não é mesmo? Sim. Eu sei que hoje o campo é muito grande. Então tem vários fatores. A gente achar um causador de tudo isso. Eu vejo que tanto da imoralidade sexual como drogas e outras coisas mais, ela está acontecendo hoje porque lá atrás não foi feita uma prevenção. E essa prevenção, ela muito tem que ocorrer dentro das próprias casas. Uhum. Você entendeu? Sim. É que nem a saúde. Se você não se prevenir antes, cuidar, saber o que está acontecendo, depois que você adoecer, aí fica mais difícil você tratar isso. Não é mesmo? Então a gente tem que entender o seguinte, que hoje os pais, as mães, eles já não instruem dentro das suas próprias casas essas coisas. Talvez por não conversar sobre sexualidade com seus filhos. Tem um rapaz que ele falou assim, ensina seu filho em casa antes que ele aprende lá fora. Eu acho que você sabe quem falou isso. Já escutei. Por quê? Porque lá fora, Tiago, você pode aprender meio que distorcidas coisas, fora da verdade. Bastante. Bastante distorcida. Não é mesmo? Sim. E a gente ouve muito psicólogo falando assim, as mães, pais, instrui seus filhos nessas áreas, área sexual, né? Sim. Então, às vezes, o mal começa lá dentro de casa. E hoje, a perversão, a imoralidade é tão grande que até mesmo dentro de casa existe abuso sexual de pai com filhos. É verdade. Então fica complicado isso. Por quê? Ontem eu estava falando com a minha esposa que quando você vê uma pessoa já no pecado, isso nada mais, nada menos do que uma ausência
de Deus na vida daquela pessoa. verdade. Porque é fácil a gente ver, esse cara, ele é um prostíbulo, ele é um prostituto, ele usa droga, ele bebe pinga. Tá, você já está vendo a ponta do iceberg, você está vendo. Você não sabe o porquê chegou nesse ponto. Você está vendo os efeitos, mas não o causador. Então, o porquê que ela chegou nisso? O que levou ela a esse ponto? Então, eu até trouxe um livro aqui. Verdade, pode Por falar incrível dele. que pareça, Olha só. eu não quero aqui anunciar nome de livro, nada não. Por incrível que pareça, quando você convidou eu e pôs alguns tops, e eu falei assim, interessante, eu estou lendo sobre um livro que fala sobre imoralidade sexual, perversão. Sexual. Olha só. E aqui ele vai falar os causadores de tudo isso. Sim. E ele também traz solução. Olha só. Para hoje, a gente fala o lesbianismo, né? Lesbianismo. Homossexualismo. Né? Não pode falar mais homossexualismo agora. Você pode falar homossexualidade, né? O homoafetivo. Homolismo a gente não pode falar mais. Então, você vê. A censura está aqui, mas tem muita coisa pior que não é censurado, que não está. Exato. E você. Cuidado, né? Exatamente. Aí você fica, cara, o negócio está feio, está feio. Mas você acha que então a gente não está precisando, dentro de casa, se prevenir os nossos filhos? E isso serve para todos. Mas só que, infelizmente, Tiago, a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. Essa semana o irmão falou assim no púlpito, hoje você não vê mais pregar casamento virgem, casar virgem. Não vê, você não vê mais isso. É verdade. A própria igreja está ocultando essas coisas, a santidade. Tem razão. Ela está ocultando a santidade. Se ela oculta a santidade, hoje quem que não tem um celular? Você mesmo disse. Hoje eu entro nas casas de cristão que os filhos têm dentro do seu quarto tudo, um computador, um celular, internet, tem tudo. E põe os seus filhos como ali fosse uma prisão, deixa ele lá. E ele tem tudo. E quem disse para você, eu até brinquei com uma pastora essa semana, eu peguei meu celular, desbloqueei o meu celular e abri o YouTube meu, e eu falei, deixa eu ver o seu. Porque é através dessas coisas que você vê o que ele tem acessado, os seus olhos têm acessado. Entende? Sim. E hoje, se eu pego o celular da minha esposa, ela tira da minha mão. Por quê? Existe hoje, dentro dos próprios casais, cada um tem o seu celular e você não pode tocar no celular dele. Não pode tocar. Por que será que você não pode? Por que oculta? Né? Estranho, né? Não é estranho? Vixe. Então você pode, eu não tenho isso com a minha esposa e nem ela tem comigo. Então, eu posso dizer para você que eu tive momentos da minha vida que eu acessava meus olhos, a minha mão, acessava coisas que gerava na minha vida algo que não agradava a Deus. Hoje eu estou lendo esse livro, não porque hoje eu pratico alguma coisa assim, mas que hoje está me ajudando bastante a uma hora eu poder ministrar isso sobre a vida de alguém. Luizão, cara, eu tenho um pouco uma visão também sobre isso, assim, um pouco, não vou colocar 100% de responsabilidade, mas uma boa parte, 60% eu colocaria, é a base, é a estrutura, são os pais. A gente se depara muito com isso, talvez no evangelismo, né? Que você faz assim de impacto nas ruas, assim, conversando com jovens, e você percebe que vem um problema de base dos pais. Eu não consigo ficar porque acontece isso, porque eu tô lá, briga o tempo todo, porque é xingamento, porque é bebida, bebedice, não sei o que, e manda e me xinga daquilo, me xinga daquele nome, manda eu ir não sei o que, e não tem afeto, não tem carinho, não tem amor. Você vê isso o tempo todo. Então, eu não vou jogar a responsabilidade totalmente nos pais, mas talvez precise ser feito um trabalho com os pais. Talvez precise ser feito, só que para isso os pais precisam aceitar, reconhecer que precisa desse trabalho, de ser feito isso com eles, para poder ter essa base. Porque a hora que o filho pegar 15, 16 anos, já foi. Aí ali começa, eles vão buscar o afeto lá nas ruas. E aí não importa do que vai acontecer ali para frente. Pode ser um homossexual,
Enfim, ele vai encontrar alguém que vai dar mais carinho, mais afeto, a droga, os amigos que usam droga, da prostituição, os amigos a tribo da noitada, da bebedeira, e ali eles vão encontrar alguma coisa para poder se encaixar. Não vou generalizar, porque tem pais que são bons e tem filho que escolheu, por isso que eu falei, tem uma parte que tem filho que o cara escolheu. Mas diríamos que talvez hoje um dos maiores problemas da sociedade, nesse sentido, você diria que está na base ali, na família? Está na ausência de Deus. A ausência de Deus na família. Na família. Apesar que... E dá os reflexos nos filhos. Exatamente. Porque os pais que têm que criar essa estrutura, essa base. Exatamente. No entanto, Tiago, a minha esposa até comentou comigo hoje que a gente reflete muito no nosso passado, né? Antigamente você via famílias indo para a igreja com seus filhos pequenininhos, né? Sim. Então, a imagem que a gente tem de família tradicional. É essa. Aquela família que ia na igreja, independente da igreja. Ia na igreja, levava os seus filhos na igreja, ia todo domingo. Pode até não ser considerado como um cristão, vamos dizer assim, sim, mas ia à igreja. Os pais conduziam eles para a igreja. E então hoje já não tem mais isso tanto assim. Apesar de o cristianismo ter um crescimento enorme, porém é muito pessoal. Às vezes você vê o esposo indo, mas os filhos não vão. Às vezes você vê a esposa indo, não vai o marido nem os filhos. Às vezes você vê um jovem indo na igreja e você não vê os pais. Tem filhos que se convertem antes dos pais. Antes dos pais. Assim, você vê como era para ter vindo, né, da raiz. Mas acontece ao contrário. Acontece ao contrário, porque está perdendo já essa tradição da família tradicional, da raiz, da palavra de Deus. E aí eu acredito que às vezes a criança, o filho, nessa escapada que ele vai buscar lá fora, graças a Deus ele encontra alguém de boa índole, um amigo que é da igreja e leva ele se converte. Acaba. Alguns acontecem, outros não. Então, falando de você ter uma identidade, você ter uma referência, a referência sempre vem da família. Não tem como. A sua referência, pelo menos na nossa época, referência para nós é o pai e a mãe. Não é? É família. Constitui por Deus a família. Pai, mãe, filhos, avós, tios. Não é isso? Então, essa identidade que às vezes hoje se perdeu é isso. Às vezes, eu estava comentando também com a Kênia, hoje as pessoas estão deixando de considerar família, pai, mãe, para considerar família um amigo da rua, E a família mais próxima eles não consideram tanto, como família. Porque hoje você ouve muito assim, eu tenho meu amigo lá de rua com mais família minha do que meus irmãos, que não dá atenção mais para mim, que não liga mais para mim. É verdade. Você vê que eles estão perdendo essa identidade, sim, essa referência família. Agora está deixando pai, mãe, os avós, os tios, deixando de ser família, e eles estão buscando esse conforto, essa identidade lá fora. Esse dia, Tiago, eu vi um vídeo de uma professora falando. Ela disse assim, que na sala de aula, o menininho falou assim: eu queria ser um celular. Aí ela estranhou, ficou olhando para ele, ficou sem ação, a professora. Aí ela virou depois de alguns segundos e falou assim: por que você queria ser um celular? Aí ele falou assim: não, na verdade, eu queria ser o celular do meu pai. Aí ela falou: por quê? Porque o meu pai, ele fica o dia inteiro olhando para aquele celular. Nossa, olha só. Afeto. E a criança queria carência. Atenção. Aí você vê assim, um trauma. Do pai. O pai está ali, mas não está ali, vai estar no celular. E o menino queria ser o celular para receber a atenção do pai. A sua filha não gosta de sair brincar com você? Correr com você, Thiago? Não é isso que ela quer? Eu sei que às vezes você está atarefado, corrido. Quer ir correr, quer ir no parque, quer ir nadar, quer fazer não sei o que. Pula em cima de você. Ela quer isso, ela quer essa presença. A criança quer atenção a todo momento. Quando não tem, isso é muito perigoso. Ela vai encontrar em outro lugar. Então, volto a falar daquela frase que o rapaz disse.
Se você não fazer isso dentro de casa, ela vai encontrar lá fora. Ela vai buscar lá Mas como fora. ela vai encontrar lá fora? Isso é perigoso. Porque nós sabemos que o diabo ele está estorcendo a coisa. Distorcendo tudo. Ele está cegando, Iludindo as pessoas. Distraindo hoje, até nós mesmos, a igreja, um pouco a distração. A internet, a rede social, elas são ótimas, mas a gente tem que saber usar e ter controle. Mas isso é uma distração. É verdade. E isso vai influenciar demais na vida espiritual dessa pessoa. Vixe, bastante. Ela não vai ter nenhum tipo de estrutura espiritual. Entendeu? E o erro muito das famílias de hoje, os pais, é querer dar tudo para o filho. Achar que ele está fazendo uma excelência. Dá tudo para ele. Ele tem tudo aqui, ele não precisa de nada. E não tem nada. Não tem nada, ele não tem nada. Você esqueceu de dar o Ele mais não principal. tem nada, é verdade. O mais principal. Filhos órfãos. Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de Filhos casa. órfãos dentro de casa. Dentro de casa, com os pais vivos. Com os pais. Porque órfão é quem já perdeu seu pai e sua mãe. Olha que coisa. Mas hoje tem muitos filhos órfãos que têm seus pais. Filhos órfãos com os pais dentro de casa. O filho pródigo, ele não tinha tudo? A história diz o quê? Que ele tinha tudo. O pai dele era um fazendeiro, um homem rico. Sim. Você lê a história, você vai entender isso, não é? Sim. Ele queria algo que ele não tinha dentro de casa. Ele saiu de casa. Foi buscar. Para buscar lá fora. Não encontrou. Só que ele não encontrou. Não, né? Foi Ele ilusão. não encontrou. Enganado, distraído. Mas assim, depois fica mais difícil, né? Reconstruir, apagar algumas coisas que lesam a vida da gente É verdade. no decorrer da vida. Luizão, a gente já está terminando. Pegando esse bate-papo final que a gente pegou, cara, eu entendo uma coisa, não sei se vocês concordam comigo. Tudo é trabalho, é a amizade, o amor, o carinho, a ajuda, a casa, tudo, bens. Cara, eu entendi uma coisa, se resume na família. Com certeza. Você trabalha pela família, você vive para a família, você compra um bens para o conforto da família, isso, viaja para a família. O estudo eu entendi que tudo se resume na família. As pessoas precisam entender isso. Não se resume na minha riqueza, não se resume na minha diversão, não se resume nas minhas festas, nas minhas baladas, no meu carro importado, na minha moto mais cara. Não. Tem gente que pensa assim. Tudo se resume na família. É ali que está um negócio, é ali que é o plano, que é o projeto de Deus, que é a base da sociedade, do mundo, cara. É de tudo, eu entendi isso, é a família. Exatamente. Pra gente encerrar, a gente já está estourando o tempo, lá. Luizão, ou você, a Kênia, queria que você deixasse uma mensagem para a família, ou para os pais, ou para quem vocês querem deixar diretamente. Deixa uma mensagem para a gente acabar o vídeo, o nosso podcast hoje. Bom, eu particularmente, eu deixo uma mensagem que os pais, as mães de hoje têm que ensinar um caminho. E a Bíblia diz que esse caminho é o Senhor Jesus. É a primeira coisa que você tem que gerar dentro do coraçãozinho dos seus filhos. É uma semente eterna, que é Deus. Toda a causa da humanidade está por falta da presença de Deus dentro do lar. Quando você vê uma família em pé de guerra, com problemas físicos, é a ausência de Deus. Então, que os pais de hoje possam entender isso. Porque o mundo cobra demais da gente. Verdade. E ele prega o inverso da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 7, 33 ou 32, que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E que Deus conhece as nossas necessidades. Pode ter certeza que todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua família. Mas, em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Ensina os seus filhos no caminho. E outra, pai e mãe, dá exemplo, seja exemplo. Nós estamos carentes de pessoas que dão exemplo. Não adianta você querer falar para o seu filho, faz isso, faz aquilo, se você não é exemplo. E o exemplo que o pai pode dar para um filho é ler a Bíblia, orar, ir à igreja,
Eu sei que aqui, a gente não está falando de igreja, não é a igreja que salva. Mas é através dessas atitudes que o filho vai entender o princípio das coisas. Temer ao Senhor. O verdadeiro valor da vida. Para que amanhã ele não venha se perder através do egoísmo, da falta de amor. Porque isso é gerado dentro do coração dos teus filhos através da pregação da palavra. É ela que edifica as pessoas. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem para os pais, é essa. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Amém. Amém? Glória a Deus. Kenny, é isso então? Exatamente, é isso mesmo. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente está com o nosso tempo já estourado aqui já. Quero agradecer, Luizão. Obrigado. Foi top demais. Faz tempo que eu queria ter esse bate-papo aqui com vocês. Tem esse desejo, essa vontade de ouvir as histórias. Tem muita história. Dá pra gente vir para uma segunda rodada logo. Já parte 2. Eu vou pra você que eu acho que eu gostei, né? Você acha? Eu acho que eu gostei desse negócio. Pois você vai assistir, você vai gostar. Legal. Luizão, obrigado. Kenny, obrigado de verdade pelo oportunidade. tempo de vocês. Agradeço demais. Gente, então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo que vai ajudar muita gente. E nos aguarde até o próximo vídeo. Até mais.